Olá, prezadíssimos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de número 14, que faz parte de nosso mini curso gratuito de Língua Portuguesa e Redação para o TJMMG Banca FUMARC. Hoje a nossa conversa é sobre crase. Qual é a abordagem da FUMARC no que diz respeito ao trabalho da crase? Quem já foi meu aluno sabe perfeitamente que eu tenho uma forma própria de analisar a crase, na qual eu mostro ao aluno que ele não precisa decorar nenhuma regra de emprego de crase. Só que este método é um método que faz parte de um processo contínuo de análise que é desenvolvido ao longo das aulas. Só que eu não consigo expor este método aqui pela nossa dinâmica, pela nossa relação de agregação de tempo, pelo nosso dinamismo. De toda forma, para que vocês entendam como a crase pode ser mais fácil ou para que vocês entendam qual é a forma que a FUMARC traz, de que maneira a FUMARC aborda o entendimento da crase no interior da sua prova, eu trouxe algumas questões para nós corrigirmos, para que exatamente por meio dessas questões vocês consigam visualizar o trabalho da FUMARC no que diz respeito ao parâmetro da crase. Vamos lá então, vamos em questão aqui. Crase. Olha lá, a nossa crase, que é o nosso assunto de hoje, faz parte de um corpo de 11 itens. Então, olha. Primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é que a FUMARC traz, no interior da sua unidade de prova, geralmente um processo de analogia, um processo equiparado, um confronto nas questões entre o emprego de pontuação e o acento grave indicativo de crase. Então, ela faz uma junção dessas duas abordagens em inúmeras questões, para que justamente o aluno preste muita atenção na pontuação e não tem ali a desenvoltura de atentar para o problema da crase ou para o trabalho da crase, tá? Então, eu peço a vocês que tenham muito cuidado, muito critério em relação a essa conduta. Outra forma da FUMARC, de a FUMARC trabalhar no interior das suas provas, é quando a banca pega uma unidade, por exemplo, um trecho que foi culminado no texto, a banca faz o recorte de tal trecho e coloca ali para o aluno que a crase é proibido, é obrigatório, é facultativo, justifica o porquê de ter sido proibida, por exemplo, e faz uma analogia com outro trecho. Para esse tipo de questão, que é equivalente a essa primeira que nós vamos corrigir, eu peço que vocês tenham cuidado, que vocês analisem até o último elemento que é pertencente à linha opção. Então, por exemplo, não seria viável abrir a unidade, só ler o início, a crase é proibida mesmo, deixa eu passar para outra questão. Não, de forma alguma, porque às vezes a justificativa do porquê de ter sido proibida que vem errônea, tá? Então, vamos aqui em conjuntinho comigo. Vamos lá. Primeira questão. Crase significa fusão de dois fonemas A em circunstância marcada por uma exigência verbal nominal. É, portanto, fenômeno tanto fonológico quanto morfossintático. Sabe-se que há situações de crase obrigatória, outras em que o acento grave é considerado facultativo e, finalmente, casos em que sua presença é proibida. Atente para as asserções sobre os excertos do texto. A seguir, assinale a opção que traz a afirmativa correta. Então, vamos lá. Letra A. A vida se tornou absurda e difícil de ser vivida, face a esse mal-estar do homem ocidental. Crase proibida. A banca já entrou aqui e já citou crase proibida. Então, naturalmente, ela fez análise desse trechinho aqui, ó. Face a esse mal-estar. Realmente, naquele trecho não existe crase, a crase realmente é proibida. Eu não posso, de forma assim, alguma, pensar na existência de uma crase aqui, ela é proibida de toda forma. Por quê? Quando eu digo face a algo, o face ali pede a entrada da preposição a, mas esse corpo aqui de a jamais seria artigo para a unidade da frente. Basta pensar assim, ó, esse mal-estar do homem ocidental. Esse mal-estar do homem ocidental acontece, surgiu. A esse mal-estar surgiu, quando eu monto uma unidade, eu enxergo naturalmente que não existe a condição de nós entrarmos com o artigo aqui, olha. Esse mal-estar aconteceu, a esse mal-estar aconteceu, não consigo ter artigo. O esse, naturalmente, rejeitaria ali a entrada do artigo. Então, não consigo chegar aqui e falar assim, ó, tem crase.
porque naturalmente só houve envolvimento de preposição, mas aquele corpo não serviu à base de artigo à frente. Então, naturalmente, crase proibida, ok, até aqui proibida. Porém, deem uma olhada que ela falará à frente. Haveria, porém, crase em. A vida se tornou absurda e difícil de ser vivida, face a face com esse mal-estar do homem ocidental. Geralmente as pessoas, a FUMARC gosta de trabalhar com esse elemento de palavras repetidas e geralmente as pessoas vêm para a prova com o entendimento decorado, na realidade, com a matéria decorada, que diz assim, não se utiliza crase entre palavras repetidas. A FUMARC aproveita da situação e em inúmeras provas já trouxe dificuldades para o aluno. Torna-se necessário que o aluno compreenda a crase, na FUMARC, fazendo um vínculo com paralelismo. Ele precisa fazer vínculo com paralelismo. Como assim, Jacira, paralelismo? Eu não me recordo direito do nome, do que é o conceito. Paralelismo é um processo de enumeração no qual todos os núcleos vão abarcar as mesmas relações empregadas. Por exemplo, é uma equivalência nos núcleos que forem enumerados. Se o primeiro núcleo enumerado apresenta artigo, o segundo núcleo apresentará, o terceiro núcleo apresentará e assim por diante. Então, é uma equiparação, um processo de igualdade entre todos os núcleos que foram enumerados. A FUMARC prioriza demais o processo de paralelismo em meio ao trabalho da crase. Quando eu digo face a face, eu precisaria entender assim, de acordo com o perfil FUMARC, o que ela poderia fazer, que como já fez em inúmeras provas, estude de segunda a segunda e estude da segunda a segunda. Aí o aluno diria assim, olha, não existe crase, envolvimento com a crase, envolvimento com acento grave indicativo de crase no primeiro elemento, assim como no segundo também não existe. Infelizmente, no segundo corpo aqui eu terei que colocar, no segundo exemplo eu terei que colocar. Qual é a justificativa básica para que vocês consigam compreender com muita lógica o porquê de aqui nós não termos o sinal e porquê de aqui nós termos o sinal? Qual a diferença sumária entre as unidades? Quando você tem palavras que são repetidas, naturalmente e essencialmente haverá entre as unidades o emprego de uma preposição. Isso aí é fato, não existe exceção. Você colocou palavras que são repetidas, você precisará fazer eixo entre essas palavras repetidas, então naturalmente virá entre elas o emprego de uma preposição. Justamente para nós não termos aquela sensação errônea de que a segunda palavra foi escrita por acaso, que a segunda palavra foi escrita por um deslize, por um descuido. Não observei e fui lá e escrevi a palavra de novo. Justamente para nós não termos essa sensação que a língua portuguesa já prioriza o envolvimento da preposição em meio a esses elementos que são repetidos. Então, naturalmente, tanto aqui quanto aqui, você já tem que trazer o entendimento de que ali existe um corpo preposicionado, isso é fato. Mas a nossa segunda missão aqui seria enxergar se esse A, que é um corpo preposicionado, se ele também poderia envolver ali, se ele poderia representar um perfil de artigo. Para que eu entenda se esse A poderia tanto aqui quanto aqui representar um perfil de artigo, eu precisaria ter o seguinte entendimento, de que a palavra segunda, quando for escrita à frente, é a mesma palavra que vai ser escrita à frente. Quando essa palavra for escrita à frente, nós vamos entender que aquela unidade foi espelhada. E da forma como aquela unidade estava, ela estará à frente quando for espelhada. Por exemplo, se eu me coloco aqui diante de um espelho e estou com brinco, naturalmente essa minha imagem vai ser espelhada com brinco. Se eu estou sem brinco, naturalmente essa minha imagem vai ser espelhada sem brinco, porque as imagens espelhadas, elas refletem à frente a forma clara e física que elas apresentaram anteriormente. Então, se a palavra segunda-feira aqui vai ser escrita novamente, o que eu vou ter naturalmente é uma escrita espelhada. E aí, nesse espelhamento de escrita, ela levará à frente, ela estabelecerá à frente da mesma forma como veio aqui anteriormente. Então, ela ficará à frente da forma como ela apareceu antes. Se aqui houve só preposição e não houve artigo, naturalmente, quando a segunda-feira for levada à frente, ela irá sem artigo.
apesar de ter uma palavra feminina, mas visivelmente eu vejo que aqui ela não teve artigo, então ela foi levada à frente sem artigo. Aqui embaixo, quando eu faço o desmembramento, quando eu enxergo o que compõe esse corpo da, eu vou desmembrar e vou entender que é de mais a. Naturalmente, eu vou enxergar que a palavra segunda-feira vem imbuída aqui de artigo, vem introduzida por artigo. Quando essa unidade for espelhada à frente, ela levará os mesmos recursos que eram oriundos para ela, que foram subjacentes a ela, abarcados para ela. Então, quando essa unidade for inserida à frente, ela vai com os mesmos recursos. Naturalmente, o que eu teria aqui seria aqui a introdução do a, por natureza. E aí, aquela crase que até então era proibida, porque nós tínhamos palavras que eram repetidas, agora passa a ser um processo obrigatório de emprego de crase. Ai de nós se retirarmos esse acento, porque fisicamente a palavra segunda-feira trouxe o seu artigo. O seu artigo ficou fundido no corpo que estava aqui preposicionado. Então, vamos entender que para fumar que não se decora, se entende. Olha lá. Só que aqui na nossa análise, olha, face a face, quando eu enxergo que a primeira palavra face não vem imbuída de artigo, naturalmente a segunda palavra face não seria imbuída de artigo. Então, esse acento aqui grave indicativo de crase precisa ser eliminado, né? Eu vou retirar. Então, naturalmente, o que eu tenho aqui é uma resposta errônea, porque ela disse que haveria a crase e tal, e não tem. Letra B. A pós-modernidade talvez seja uma reação a esse quadro desolador. Crase proibida, vamos analisar. Crase proibida? Sim, proibida mesmo, porque quando eu falo esse quadro desolador, eu não consigo falar assim, ó, eu não consigo enxergar esse A na participação de artigo. Reação a algo, realmente esse A é preposição, mas o esse rejeita artigo. Esse quadro chegou, eu não consigo falar esse quadro chegou. Então, esse que foi colocado aqui, ele é uma unidade até desprovida de empregos determinados, desprovida de elementos que o especifiquem. Então, naturalmente, ele não vai aceitar a participação de artigo. Se A não vai ser artigo para cá. Então, crase proibida? Sim, crase proibida mesmo. Mas eu vou dar uma olhada na justificativa frente, o paralelo que ela vai fazer com outro termo, né, com outra sentença. Haveria, porém, crase diante da forma feminina. A pós-modernidade talvez seja uma reação a essa grave situação. Da mesma forma, não há crase, porque, olha, uma reação a algo, perfeito, a palavra reação realmente pede preposição a, reação a algo, né? Tranquilamente, vamos compreender que esse a já é preposição para cá. Mas esse a não consegue ser artigo para a unidade da frente. Por que ele não consegue ser artigo para a unidade da frente? Eu não consigo falar, essa grave situação aconteceu. A essa grave situação aconteceu, já, Ciro, eu não consigo enxergar esse A na perspectiva de artigo. Se ele não consegue ser artigo, ele não pode levar o acento grave indicativo de crase. Porque quando você coloca o acento, naturalmente você sinaliza que aquele corpo era preposição para um lado e artigo para o outro. Ele não conseguiu ser artigo. Então, letra B de bola também eliminada. Vamos caminhar aqui em conjunto. Letra C. A razão, além de não nos responder às grandes questões que prometeu responder, engendra novas e terríveis perguntas que chegam até hoje vagando sobre a incerteza de nossos precários destinos. Crase proibida. Haveria, porém, crase obrigatória. Então, ela já fez um paralelo aqui. Vamos lá. Então, vamos enxergar em que parte seria a crase aqui proibida. A razão, além de não nos responder às grandes questões, aqui tem uma crase obrigatória mesmo, não tem, né, a crase proibida é uma crase obrigatória, não tem nem que se pensar, né, é obrigatório de colocar, porque quem responde, responde algo a alguém. Vou responder ao quê? Às grandes questões. Então, naturalmente, esse A aqui já tem envolvimento de preposição e a unidade da frente já vem imbuída de artigo. Quando ela falou que a crase é proibida, houve um erro aqui imenso, porque a crase não é proibida, a crase é obrigatória, é necessária. É necessária e obrigatória. Então, já seria uma questão ali naturalmente eliminada. Porém, haveria, porém, crase obrigatória se alterássemos a preposição para, que chegam até hoje vagando até a incerteza. Ó, não haveria uma crase obrigatória, porque a única preposição na língua portuguesa
que aceita a entrada da preposição a é o até. Então, até é a única preposição na língua portuguesa que pode trabalhar de forma combinada com o a de preposição. E aí esse até, quando traz aquele entendimento de que é um até de deslocamento, com ideia de limite, esse até a, ele pode trabalhar com a preposição adiante. Então aqui, olha, que chegam até hoje, vagando até a incerteza, eu tenho aqui na realidade uma crase que é facultativa. Então, naturalmente, eu tenho dois erros aqui dentro da letra C, preciso eliminar automaticamente. Letra D de dado. A cultura moderna ou pós-modernista não tem uma razão para produzir sua autocrítica, mas muitas razões devido à sua prolongada irracionalidade do modo de vida global, segundo fulano de tal. O que a banca disse aqui? Primeiro vamos achar aqui onde veio a crase. Devido a algo, tá? Devido a quê? Devido a algo. A sua prolongada. Vocês concordam comigo que esse a foi colocado diante de um pronome possessivo feminino no singular, portanto, esse a aqui ele já era uma preposição aqui dentro e ele pode trabalhar como determinante para a palavra da frente, porque o sua, o pronome possessivo aqui, ele não rejeita a entrada do artigo. Sua prolongada irracionalidade foi observada. A sua prolongada irracionalidade foi observada. Observaram que quando eu tiro esse elemento daqui e monto uma frasezinha qualquer, eu consigo enxergar naturalmente que aquele a ali não faz, ele pode trabalhar em conjunto com o sua, mas se eu retirar o a do sua, ele não faz falta. Naturalmente, por isso que eu tenho uma crase ali que é facultativa. Então, de imediato, esse a aqui diante do pronome possessivo é uma crase facultativa. O sua já determina prolongada irracionalidade. Ele não precisaria de um outro determinante para fazer o mesmo processo de especificidade. Ele não precisaria, mas também, em contrapartida, ele não rejeita. Pode entrar o artigo, como da mesma forma, se o artigo sair, o sentido é o mesmo. A unidade ali semanticamente é a mesma. Vamos observar o que a banca falou. Crase facultativa, sim, é uma crase facultativa mesmo, nós acabamos de conversar. O autor poderia ter optado por não colocar crase antes do pronome possessivo, muitas razões devido à sua prolongada irracionalidade. Poderia perfeitamente optar por isso, sem que haja mudança de sentido ou erro gramatical. Então, nossa resposta correta vai ser a letra D de dado. Vamos a uma outra questão para que vocês enxerguem o perfil do FUMARC. Segunda questão. Atente para os dois excertos abaixo, sobre os quais seguirão algumas assertivas referentes a escolhas morfossintáticas e semânticas feitas pelo autor. Anteponha-lhes V verdadeiro ou F falso. 1. As novas tecnologias tendem a coibir a fantasia em crianças que preferem a companhia do celular à dos amigos. Prestem atenção quando houver palavras que ficam implícitas. Vocês leram a unidade e automaticamente evidenciaram, observaram uma unidade implícita, uma unidade que, em meio à leitura, vocês conseguem resgatar e enxergar que a palavra em questão não foi posta à frente, não foi escrita à frente, para a economia lexical acontecer, mas ela faz parte do todo. Por exemplo, geralmente a FUMARC faz perguntas em cima disso. As novas tecnologias tendem a coibir a fantasia em crianças que preferem a companhia do celular a esse a com crase subentende aqui a palavra companhia, a companhia dos amigos. Quando esse processo de elipse acontece, naturalmente a FUMARC já faz perguntas sobre isso, porque geralmente as pessoas leem e não fazem ali as substituições devidas. Elas não trazem ali as unidades que ficaram implícitas. Torna-se de suma importância. Leu, observou que tem palavras subentendidas, já coloca a palavra ali escrita e caminha. Tá? Então, aqui nós iremos colocar a companhia dos amigos. O celular isola, a amizade entrosa. O celular estabelece uma relação monológica com o real. A amizade, olha lá, dialógica. O que está subentendido aqui? A amizade estabelece uma relação dialógica. De novo, nós temos um outro processo aqui de elipse, olha, né, de processo implícito, de unidade implícita. O risco é a tecnologia, tão rica em atrativos, roubar da criança o direito de sonhar. Tá. O que a banca que fez? Vamos lá compreender.
ela vai fazer paralelo. Então, no primeiro item, eu já olho o que ficou ali implícito, já trabalho os processos das unidades que ficaram implícitas, já coloco em destaque. 2. A infância é, por excelência, a idade da fantasia. Prestem atenção nesses trechos todos que ficam entre vírgulas, essas unidades são colocadas como formas de acréscimo de explicações. Prestem atenção, se possível até grifem, tá? Por exemplo, a infância é, por excelência, a idade da fantasia, a puberdade, o choque da realidade. A puberdade, ó, a infância é, por excelência, a idade da fantasia. A puberdade é essa vírgula que ela foi trabalhada exatamente, foi colocada exatamente para evidenciar a elipse de verbo, assim como nós vimos aqui, olha. Assim como nós enxergamos aqui, o celular isola, a amizade, o celular estabelece uma relação monológica com o real, a amizade estabelece uma relação dialógica. Essa vírgula também foi utilizada para trabalhar a elipse de verbos. Então, prestem bastante atenção nessas elipses. A puberdade é o choque de realidade. Privar uma criança de sonhos é forçá-la precocemente, olha lá, precocemente, antecipar seu ingresso na idade adulta. E esse débito exige compensação. O risco é ele ser pago com drogas, a vida química, o universo onírico. Vamos lá enxergar. Então, nós temos dois itens, dois blocos que foram trabalhados justamente para que agora, que foram trazidos justamente para que agora o aluno, o candidato, consiga enxergar como fazer a análise desses intercâmbios textuais. Nesse tipo de trabalho, é muito pertinente ao ritmo, ao perfil do FUMARC, a banca fazer um paralelo entre pontuação e crase. Fiquem muito atentos. O celular estabelece uma relação monológica com real, amizade dialógica. O uso da vírgula indicando elipse, olha o que eu disse a vocês, é crucial para a correta compreensão do enunciado. Da mesma forma, isso ocorre em a puberdade é o choque de realidade. Como eu disse a vocês, nos trechos anteriores, nós analisamos todas as elipses que foram feitas, todos os processos implícitos que foram feitos. E aqui, o que a banca disse é que esse trabalho é crucial para a correta compreensão do enunciado. Então, aquela vírgula que foi estabelecida, ela faz com que haja ali uma ênfase no processo elíptico que foi trabalhado no termo. Então, declaradamente, o que eu vou enxergar aqui? Ó? Concordo? Vejo verdadeiro. Aí, o que a banca faz aqui? Olha o que ela vai fazer. Vamos mudar aqui. Deixa eu pegar o apagador, vou apagar. Vamos manter o olhar aqui muito focado. O que a banca vai fazer? Em ambos os fragmentos, vêm-se situações em que se justifica o emprego da vírgula para separar termos intercalados. Quando eu disse a vocês, gente, prestem atenção nesses trechos, ó, por excelência. Olha lá. Quando ela falou aqui, quando ela trouxe uma unidade tão rica aqui, ó, o risco é a tecnologia tão rica em atrativos, outro trecho intercalado. Esses trechos que são intercalados, eles naturalmente exigem ali um processo de ênfase. A FUMARC gosta de trabalhar com os processos enfáticos. Então, prestem bastante atenção nas elipses que são feitas e nas relações que ficam entre vírgulas, naquelas unidades que foram acrescidas como base de exemplificações, como base de explicações ao trecho que foi trazido pela banca. Geralmente a banca faz uma culminância entre crase e esses aspectos de pontuação, de ênfase. Então vamos lá. Aí ela falou assim, em ambos os fragmentos vem situações em que se justifica o emprego da vírgula para separar termos intercalados. Concordam comigo que perfeito, perfeito, né? Então, até então, nós temos aqui, ó, vejo verdadeiro, joia. Vamos lá enxergar aqui. No excerto 2, temos o emprego da vírgula separando vocativo. Não existe vocativo na unidade. Compreendam comigo que lá no item 2 não existe, de forma alguma, relação de vocativa. Aquele ali, ó, que ficou aqui em cima do nosso primeiro V. A infância é... Não existe vocativo aqui dentro. Então, naturalmente, já vou chegar aqui e falar assim, olha, para esse terceiro
parênteses para esse terceiro emprego, vou colocar o V de falso. Automaticamente eu já tentaria ir à frente para ver o que eu poderia utilizar, concordo? Na sequência, né? VVF. Então, já chegaria aqui, ó, VV, elimino A, elimino a B. VVF, ó. VV, já elimino aqui. Naturalmente, eu tenho a letra E. O que é necessário é que vocês complementem as estruturas com muita precisão, que vocês enxerguem com exatidão. Teve certeza da unidade? Já chega ali, coloca o V de verdadeiro, o F de falso, vai lá na opção e tenta enxergar se lá naquele corpo enumerado, se você já tem um elemento que você possa eliminar. Você já teria a resposta, a letra E. Então, nós já sabemos que a sequência seria VV, F, olha lá, F e V, naturalmente. Então, vamos confirmar se daqui para cá nós temos essa visão realmente? Vamos voltar. Então, nós estamos aqui na terceira, que nós já vimos que é que é F de falso, F de falso, porque nós não temos de forma alguma um vocativo lá dentro. Então, é F de falso. Olha lá, V de verdadeiro nas duas primeiras e F de falso na terceira. O último item ali, olha, né, desse grupo. As aspas presentes no fragmento 1 têm por função chamar a atenção para um uso inadequado do item lexical. Parou tudo por aqui. Por que naturalmente já é F de falso? Por que você colocou F nessa? Porque não foi um vocativo na unidade. E por que de novo você vai colocar F aqui? Porque jamais você emprega aspas para chamar atenção para um erro. Não existe isso na língua portuguesa. Você não dá luz e razão ao erro. Você não dá vazão ao erro, intensidade ao erro. Não existe isso. Não existe isso. Quando você quer dar ênfase, a ênfase é estabelecida para combinar mudanças de sentido, a ênfase é estabelecida para dar destaque a elementos, mas jamais você dá destaque a um termo errôneo. Então, quem conseguisse enxergar que aqui já é uma unidade falsa, também já poderia marcar lá a opção, automaticamente eliminar várias, né? Então, declaradamente falso também, né? F. De forma alguma se utiliza aspas para dar evidência a um processo errôneo. De forma alguma, não existe isso na língua portuguesa. Olha lá. O uso da crase no fragmento 1 está adequado, pois permite identificar a elipse de um substantivo, evitando-lhe a repetição. É o uso equivalente ao que ocorre em tutua mineira, bife milanesa. Primeiro, aqui realmente existe elipse, né? Tutua mineira, tutu a moda mineira, a maneira mineira, bife a moda, a maneira milanesa e tal. Em outras expressões afins, nas quais se identifica um substantivo ali subentendido. Vamos aqui enxergar o seguinte, existe no item 1, no fragmento, uma elipse de um termo, por isso que eu disse a vocês para automaticamente leu, se ocorreu elipse, já trazer à tona qual era a elipse. As tecnologias tendem a coibir a fantasia em crianças que preferem a companhia do celular à companhia dos amigos. Então, olha, preferem a companhia do celular à companhia dos amigos. Naturalmente, eu já consigo enxergar a elipse de um membro mesmo. Então, naturalmente, eu tenho uma opção que é correta. Vou colocar aqui o V de verdadeiro. Na sequência, nós já temos a opção a ser marcada, que é a letra E. Vamos trabalhar uma terceira questão aqui para identificar o processo da FUMARC, no que diz respeito ao parâmetro da crase. Nós tivemos uma primeira questão, vocês conseguiram identificar que ela retira trechos do texto, coloca se a crase é obrigatória, facultativa ou proibida, faz paralelo com outro trecho e faz uma justificativa para aquilo ter ocorrido. Prestem atenção que nessas questões o aluno ele tem que ler do início ao último elemento do trechinho da opção. É necessário, não é perder tempo, é ganhar a questão. Outra unidade que vocês puderam perceber, de acordo com o ritmo, de acordo com o perfil da FUMARC, é fazer uma culminância entre o aspecto da pontuação, o aspecto da elipse com o parâmetro de crase. Então, prestem atenção. Houve trechos, Jacira, eu enxerguei trechos colocados entre vírgulas. Sublinho. Jacira, eu enxerguei palavras que ficaram subentendidas. Destaco, coloco, escrevo.
Porque quando a banca me perguntar, naturalmente eu já escrevi, eu já identifiquei, eu consigo analisar mais rápido do que ler o trecho todo de novo para falar se houve elipse ou não. É ganhar tempo. FUMARC, o aluno precisa ganhar tempo. Então, conhecendo a estrutura da FUMARC, naturalmente vocês vão elaborar pistas ou estratégias para conseguir ter dinâmica com o tempo da FUMARC, que é escasso em relação ao tamanho da prova que se tem. Vamos analisar uma terceira questão. É obrigatório o uso da crase em ficarmos, olha lá, ficamos, na realidade, cara a cara com o goleiro do time tal. Tá, vamos aqui, do time rival. Ficamos cara a cara, é o que eu disse a vocês aqui. O trabalho de segunda a segunda que ela tanto gosta. Você só leva o sinal grave indicativo de crase quando o primeiro elemento é abarcado com artigo, aí naturalmente, por um processo de espelhamento, o segundo elemento também viria imbuído de artigo. Se o primeiro elemento não tem artigo, o segundo também não tem. Olha lá, cara a cara. Claro que entre esses dois membros que são iguais, o que você já tem é uma preposição mesmo, para ligar palavras que são iguais. Porém, a primeira palavra cara veio sem artigo, naturalmente por ser uma imagem espelhada, não porque decorou regra, não se decora regra. O segundo elemento viria imbuído também sem artigo. Naturalmente não se tem crase. Ela quer o emprego de crase obrigatória. Letra B, fomos assistir a aula mais cedo. O verbo assistir, no sentido de ver, pede preposição obrigatória, não é preposição facultativa. A nossa fala não corresponde ao processo exímio de escrita. Falamos de um jeito e escrevemos de outra forma. O verbo assistir no dia a dia, no sentido de ver na nossa fala, é muito trabalhado sem emprego de preposição, mas de acordo com as regras, com os dogmas gramaticais, torna-se necessário trabalhar o verbo assistir no sentido de ver com a preposição a. Então, assistir à aula. Aí esse a que o verbo assistir pede seria trazido e agregado ao corpo do artigo. Naturalmente, haveria a fusão entre a preposição a e o artigo a. Aqui nós temos uma crase obrigatória. Então, a letra B de bola que nós iríamos marcar. Fui à casa pegar os ingredientes do bolo. Tá, existem três palavras perigosíssimas no nosso enredo linguístico. Casa, terra e distância. São palavras femininas, dotadas de artigo a, se vierem determinadas. Elas têm no interior delas um certo problema de ordem, de origem, que ao longo dos anos foram ganhando acepções e na realidade, novas relações de emprego. E aí, por essas unidades abarcarem novas acepções, novas concepções de aspecto semântico, de aspecto frasal, naturalmente elas exigiram ao longo dos anos o emprego de, por exemplo, o emprego de algum determinante, caso de Marcos, caso de Paulo, casa grande, de algum processo que especifique casa, terra e distância, para que essas palavras femininas pudessem vir agregadas do seu artigo a. Então, essas três palavras, casa, terra e distância, só apresentam o artigo a se são determinadas. Ressalvo o seguinte aspecto: a palavra distância só apresenta artigo a, é uma palavra feminina, mas só vem com artigo a se vier determinada por meio de numeral. Estou a 4 passos do shopping. Estou a 20 quilômetros de distância. A palavra casa, terra, distância, a palavra distância, tem que ter muito cuidado. Às vezes o aluno vê lá uma relação de quantidade e já acha que tem que ter crase. Presta atenção no seguinte: a palavra casa, terra, distância são determinadas, elas possuem artigo. Se elas não vierem determinadas, não se tem artigo. Não se tem que falar em artigo, ok? Não vamos falar em artigo. Mas com o adendo de que a palavra distância só vem com o seu artigo se for determinado por meio de numeral. Estou à distância de 4 metros do curso. Aí, essa a distância, naturalmente, a distância por estar próxima do a, aí sim é ela que teria ali o envolvimento da regra, ela que faz parte da regra, e aí, naturalmente, ao ser seguida de uma relação numérica, veio determinada, veio com artigo, aí haveria a crase. Fiquem atentos a essas três palavras. Então, fomos à casa pegar os ingredientes do bolo, não tem nenhum determinante para casa, casa grande, casa do Paulo, casa de Marcos. Se houvesse determinante, haveria artigo, haveria a crase. Mas como não há determinante, não há crase, porque não há artigo, só a preposição.
Os peregrinos foram a Israel. Olha, foram a Israel. Israel é uma palavra, é um local que não é abarcado por meio de artigo, né? Israel, não tem como falar assim, Israel. Não tem como colocar artigo feminino para a palavra Israel, né? Israel. Tem como falar assim, Israel está em necessidade, não existe isso. Quando você tenta montar alguma frase, Israel precisa de ajuda, você nunca diria assim, Israel precisa de ajuda. Israel não tem ali um envolvimento com artigo. Não existe artigo ali, artigo A para o envolvimento de Israel. Então, naturalmente, os peregrinos foram a Israel. Israel aqui, naturalmente, não seria abarcado de crase. Então, o que a banca pediu é uma opção na qual a crase viria de forma obrigatória. Vamos identificar que, de acordo com o perfil da FUMARC, ela faz uma combinância entre relações facultativas e relações obrigatórias, mas ela coloca em destaque algumas prioridades. Palavras repetidas, vírgula com processo semântico envolvendo a crase. Fiquem muito atentos, principalmente quando vê elipse nas unidades, para que vocês não sejam surpreendidos. Um grande beijo a vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!